Boa tarde! Como que você está? Espero que bem! Então vamos iniciar mais uma aulinha de evangelização espírita infantil. E antes de começar, vamos assistir um vídeo bem legal da nossa turminha. Você já pensou que no mundo tão grande, habitado por bilhões de pessoas, não existem dois seres humanos iguais? Uns, por exemplo, são bem magrinhos. Outros são mais gordinhos. Alguns são altos, outros são baixinhos. Eu sou criança, tá? Alguns têm muito cabelo, outros nem tanto. Pindalolas. Alguns são negros, outros amarelos e tem os vermelhos. Tem gente que gosta de criar arte. E tem gente que só faz arte. Ih, não sei. E ainda tem os que gostam de inventar coisas. Os que gostam de esportes e os que gostam de andar com autonomia. E caso um dia você cruze com alguém muito diferente de você e dos seus amigos, sorria, estenda sua mão, pois todos somos diferentes e isso é muito legal. Com respeito, preocupando-se em não ofender os outros e tolerância para aceitar opiniões diferentes, as diferenças não trarão mais divisão. Apenas união e um mundo mais feliz. E sabe como eu sei disso? Porque eu sei tudo sobre o que é ser o diferente da turma. Gostaram do vídeo? Tenho certeza que sim, é muito importante nós respeitarmos todas as pessoas com todas as suas diferenças. Ninguém é igual, não é mesmo? E todos devem ser respeitados da mesma forma. Hoje nós vamos continuar aprendendo sobre Moisés. Lembra que na aula passada nós aprendemos sobre o seu nascimento, tudo o que aconteceu, que ele foi colocado dentro de um cestinho e colocado num rio por sua mãe para salvá-lo do exército egípcio. Ele foi encontrado pela princesa do Egito e foi criado como um príncipe. E daí depois ele libertou o seu povo, o povo hebreu do Egito. E nós vamos hoje aprender e ouvir a história de como que foi essa libertação do povo hebreu. Porque não foi nada fácil para Moisés conseguir libertar tantas pessoas, fazer uma longa viagem através do deserto. E antigamente, vocês sabem, há milhares de anos atrás não tinha carro, não tinha carroça, eles iam andando, Eles tinham alguns animais ali que ajudavam, mas a maioria ia andando. Então imagina andar durante anos no deserto, como que não foi difícil, E era um povo que eles eram um pouco rebeldes e Moisés teve que ensinar muitas coisas para eles e que nós podemos aprender até hoje os seus ensinamentos. Então vamos ouvir a continuação da história de Moisés. Moisés e o Decálogo. Depois de muita insistência junto ao faraó, na luta pela libertação do seu povo, Moisés alcança seu objetivo e reúne a nação de Israel para a saída do Egito. O rumo escolhido passava pelas terras dos filisteus. Moisés, temendo que estes últimos oferecessem resistência à passagem do seu povo, desviou o caminho, indo em direção ao Mar Vermelho. Quando chegou perto do mar, vencidas as primeiras distâncias, armou acampamento. Em seguida, Moisés conduziu os filhos de Israel na travessia do Mar Vermelho, em determinado ponto que lhes permitia passagem segura. Depois, continuaram a caminhada através do deserto. Viajaram durante 3 dias sem encontrar água, até chegarem a Mara, uma localidade ao sul do Suez, onde, apesar de haver uma fonte, não puderam saciar a sede, porque a água era amarga. Mara significava em hebraico amarga. O povo reclamou a Moisés, pois não saiu do Egito, diziam, para morrer de sede no deserto. Bem inspirado, Moisés lança um pedaço de madeira na água, tornando-a potável. Água potável é quando a água ela está limpa, ela está
da forma correta para ser bebida, né? Igual nós temos na nossa casa. A jornada continuou. Conduzindo os peregrinos de Israel pelo deserto, Moisés encontrou um oásis, onde havia muitas palmeiras e nascentes de água. Dias se passaram. Retornando à caminhada pelo deserto, a fome abateu o povo, que novamente reclamou de forma veemente ao seu líder. Moisés então prometeu que naquela tarde o povo teria carne e a partir da manhã no dia seguinte, pão. E assim se deu. À tarde, codornizes cobriram o acampamento. Era a carne conforme prometido. Pela manhã, uma camada de orvalho surgiu em torno do acampamento e apareceu na superfície uma coisa miúda, granulada, como saraiva, um granizo. Era branco, transparente e doce. Parecia com a semente de uma planta. Tinha o sabor de bolo de mel e recebeu o nome de maná. Em hebraico significa o que é isso? Cada um apanhou o suficiente para si e sua família, saciando assim a fome. Depois de muitas andanças, o povo de Israel chegou ao deserto do Sinai. Moisés então subiu ao monte Sinai e quando desceu, trazia em suas mãos um código de leis, os 10 mandamentos da lei divina, talhados em tábuas de pedra. E esses 10 mandamentos nós chamamos também de decálogo, certo? Eu imagino que vocês já tenham ouvido a história de Moisés e ela é muito conhecida. E agora nós vamos ver quais eram os 10 mandamentos, o que estava escrito naquela pedra tão grande, talhada, né? Talhada é quando ela é afundada, assim, e daí saem as letras, porque, né, naquela época, lá em cima do monte, Moisés não conseguiu escrever com lápis, uma caneta, até porque nem existia. Então, os 10 mandamentos chegou a ele em 2 pedras talhadas, afundadas assim, a escrita. Vamos agora aprender os 10 mandamentos? Então, vamos lá! Então, vamos aprender um pouquinho mais sobre o decálogo, os 10 mandamentos e o que cada mandamento significa e traz de ensinamento para nós. Sansão vai participar desse momento da aula, porque ele está bem curioso também para aprender sobre os 10 mandamentos. Então, vamos começar com o primeiro. Eu sou o Senhor teu Deus, que te fez sair do Egito, da casa da escravidão. Mas, professora, existe apenas um Deus? Então, respondendo ao Sansão, Deus é um Deus único. Existe apenas um Deus, criador de todo o universo, de todas as coisas da natureza e as pessoas. Nós já estudamos sobre isso, né? E o primeiro mandamento fala justamente sobre isso, que existia um Deus naquela época, existiam outras crenças que acreditavam em muitos deuses, em muitas divindades. Então, o primeiro mandamento do Decálogo fala que existe apenas um Deus, que foi o que libertou o povo hebreu do Egito, da escravidão, e que as pessoas deveriam lhe devotar um amor profundo, um amor em essência, porque existe apenas um Deus. O segundo mandamento fala: não farás para ti imagens esculpidas, não as adorarás e não lhes prestarás culto. Então quer dizer que os hebreus cultuavam imagens e estátuas. Então naquela época eles adoravam sim imagens, estátuas, eles faziam nas pedras grandes estátuas e adoravam e cultuavam como se fosse um deus essas imagens. Então, sim, eles cultuavam imagens esculpidas, estátuas e
o segundo mandamento era para que isso não acontecesse. Hoje em dia é mais difícil a gente ver esse culto, esse devotamento a status, mas a gente tem muitas coisas no nosso dia a dia que às vezes a gente dá mais importância e cultua mais do que a nossa religiosidade e o nosso amor a Deus. Às vezes um celular, às vezes a televisão, às vezes coisas que não estão ligadas ao que Deus nos passou. E não tem problema nenhum assistir TV e mexer no celular e brincar, só que tudo tem hora e nada pode ser com exagero. Então a gente pode trazer esse mandamento para o nosso dia a dia com as coisas supérfluas que muitas vezes nós acabamos nos submetendo. Beleza? Agora o terceiro mandamento. Não pronunciarás em vão o nome do Senhor teu Deus. Esse muitas vezes acontece no nosso dia a dia. A gente fala o nome de Deus em vão, a gente fala meu Deus e direto, né? Então, nós temos que tomar muito cuidado que nós não podemos ficar falando o nome de Deus em vão. Está no Decálogo. Mas então quer dizer que a gente nunca mais vai poder falar meu Deus. Não é apenas falar meu Deus e essas expressões às vezes quando a gente está surpreso ou assustado, mas também quando nós fazemos piadas, nós nos referimos a Deus sem ter o devido cuidado que nós temos que ter com o seu nome, no sentido de devotamento, no sentido de religiosidade. A gente não pode ficar falando de Deus como se a gente estivesse fazendo uma piada ou estivesse falando alguma coisa inútil. Beleza? Quarto mandamento. Recorda-te de santificar o dia do sábado. Então, esse mandamento, né, em muitas outras religiões ele é seguido à risca. Muitas religiões, eles não fazem, né, eles não trabalham, não fazem festas, nada nos dias de sábado. É um dia só para religiosidade, para a oração. Então, quer dizer que nós não podemos fazer nada no sábado, nem trabalhar, nem ir em festa, nem brincar. Existem várias religiões, vários segmentos religiosos que interpretam os 10 mandamentos de formas um pouco diferentes. De acordo com o que nós estudamos na doutrina espírita, santificar o dia de sábado na verdade, você ter um tempo para oração, você separar algum dia em que você faz coisas voltadas à religiosidade, à espiritualidade, faz uma prece, ter um momento na semana, no seu dia, em que você esteja ligado com Deus. E na verdade, esse seria a interpretação que nós temos. Então, não é literalmente resguardar o dia de sábado, apesar de que todas as religiões devem ser respeitadas, mas por aí está falando de acordo com o Espiritismo. Então, de acordo com o Espiritismo, esse mandamento quer dizer tirar um tempo durante o dia, durante a semana, para a oração, para a religiosidade. Beleza? Agora, o quarto mandamento. Honrai teu pai e tua mãe. Esse mandamento é muito importante, eu tenho certeza que vocês sabem muito bem como que ele funciona. Tem que respeitar o papai e a mamãe, o vovô e a vovó, a família que compõe a sua casa. As famílias nunca são iguais, nunca são pai, mãe, irmão.
Às vezes você mora com a sua mamãe, sua vovó, às vezes só com a vovó, às vezes só com o papai, às vezes com a mamãe e com o papai, às vezes com a vovó e com o vovô. As famílias, elas são compostas por muitas pessoas. E independente de quem está na sua casa, de quem criou você, de quem cuida de você, você tem que respeitar imensamente essa pessoa, respeitar, admirar e aprender com ela. Agora, o 6º mandamento: não matarás. Naquela época, os crimes, os homicídios, eles eram mais normalizados do que é hoje em dia. Existia muita pena de morte, as pessoas matavam umas às outras. Então, veio no decálogo: não matarás. E nós temos que seguir isso até hoje em dia, né? Não praticar a violência em nenhum ato que desrespeite a outra pessoa. Nós temos que respeitar a todos. Independente se essa pessoa está nos respeitando ou não, nós sempre temos que fazer o bem pelo bem. Beleza? 7º mandamento: não cometerás adultério. Existem várias formas de cometer o adultério. Cometer o adultério é quando nós traímos alguém. Trair é o quê? É você trair a confiança, às vezes de um amiguinho, às vezes da pessoa que mora com você, do pai, da mãe, da avó, do irmãozinho, das professoras. Então nós nunca podemos fazer uma coisa falsa, uma coisa que prejudica e que engana o próximo. 8º mandamento: não roubarás. Então, nunca é para roubar nada. O que é de uma pessoa é de uma pessoa. O que é seu é seu. E esses espaços precisam ser sempre respeitados. 9º mandamento: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Então, isso quer dizer o quê? Que nós não podemos mentir, porque mentir é feio. Falar uma coisa que não é verdade sobre outra pessoa ou alguma coisa que não aconteceu e que você inventou é muito feio. Nós nunca podemos mentir, ok? Porque a mentira tem o quê? A perna, ó, pequenininha, curtinha. A mentira, ela não chega muito longe, porque uma hora ou outra todo mundo descobre. E daí, quem que fica mal? Exatamente, quem mentiu. A mentira, ela nunca deve ser contada. Independente se ela for descoberta ou não, é muito errado mentir. E agora, o 10º mandamento: não cobiçarás a mulher do próximo, nem nada do que lhe pertença. A gente acabou de falar sobre o não roubar, não é mesmo? Que é feio pegar uma coisa que não é sua sem pedir permissão e sem a pessoa saber. Então, roubar é muito feio, mas você também não pode ficar invejando as coisas que as outras pessoas têm. Se às vezes uma pessoa tem um brinquedo muito bonito, você pode admirar o brinquedo, falar: ai, que legal esse brinquedo, mas é muito feio você ficar invejando, falando: ai, eu queria e eu não sei o que. Nunca é bom sentir inveja de nada do próximo. Então, esses foram os 10 mandamentos e nós vamos para o encerramento da nossa aulinha. Eu espero que vocês tenham gostado. A Pro vai mandar a atividade no grupo e quando vocês puderem fazer, manda para a Pro durante a semana ou no sábado mesmo. Então, vamos para a prece. Então, nesse momento, eu peço para que você feche os seus olhos. Pense em coisas boas, em coisas que te dão alegria e que te deixam em paz. Vamos fazer hoje a oração pelos meus amigos. Senhor Jesus, tenho muitos amigos e gosto muito deles. E peço que sejam abençoados, que eu saiba respeitar as diferenças de cada um. Faço o propósito de não colocar apelido em ninguém. Algumas brincadeiras podem causar sofrimento.
Que todos os meus amigos tenham saúde para brincar até cansar. Nessa hora eu me lembro de cada um deles e peço que o Senhor os abençoe e aos seus familiares. Que assim seja. Muito obrigada por ter participado da aulinha. Beijinhos e até a próxima!